Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Atípica. E hoje eu vou falar de um tema que para mim não é tão fácil assim de falar sobre, porém é necessário. Eu disse no meu primeiro vídeo do canal que algumas experiências me ajudaram muito a passar por determinadas situações dentro da realidade atípica. E se eu conseguir passar uma sensação de acolhimento ou inspirar de alguma maneira a vida de alguém com relação a esse tema, eu já vou ter cumprido com o meu objetivo. Então, hoje eu vou falar sobre o luto na maternidade atípica. O luto não é aquela definição de morte literal que a gente conhece. Na verdade, é uma ruptura com aquela vida idealizada que a gente tem muitas vezes para o nosso ente querido, para o nosso filho. Após o parto, dos meus filhos, eu lembro que eu tinha aquele momento que eu podia segurá-los assim no meu peito e olhar, contemplar aquele milagre da vida. E já vai passando tanta coisa na mente, eu pensava, quando vai começar a falar, eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei, nos dois. Depois na escolinha, e nos amiguinhos, e na faculdade, e no casamento. Então vem todo aquele roteiro na nossa cabeça, né? E quando veio o diagnóstico, eu posso dizer assim que eu perdi o chão. Na verdade, a minha visão ficou embaçada, eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu tô preparada para isso? Será que eu vou dar conta? Eu não conheço esse universo, eu não sei quais são as medidas que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer. E vem aquele monte de dúvida, né? Aquele turbilhão de perguntas, vem a culpa junto, vem a tristeza, vem aquela sensação de solidão. E vem tudo isso sabendo que você tem que cuidar de uma vida que é tão especial para você. E você tem que se manter. E muitas vezes, em meio à dor e em meio ao sofrimento, a gente começa a se sentir culpada por estar sofrendo. Porque o nosso filho está lá. A gente está sentindo o calor do corpo dele no nosso. Seja num abraço, seja num momento de um sorriso, de alguma troca de olhar, sim, né? Talvez não aquele olhar idealizado, mas a gente sente que o nosso filho tá ali e a gente começa a se sentir tão sozinha e tão culpada que essa sensação de luto acaba trazendo mais dor. Só que pode parecer um pouco clichê, né? O tempo acaba, não digamos assim, não curando, mas acaba mostrando pra gente que a gente consegue conviver com esse luto. Porque o luto dentro da maternidade atípica é cíclico, né? Então ele vem nesse momento de ruptura, mas aí depois ele vem em outros momentos menores, talvez na vida escolar, talvez numa apresentação da escola, né? Que foi o meu caso. Eu acho que foi, a primeira apresentação que o Elaman teve na escolinha foi bem difícil, mas passou. E sofrer não é falta de amor, porque existe amor em meio ao sofrimento. E o amor faz com que a gente vá se reconfigurando, faz com que a gente ressignifique muitas coisas, aprenda muitas coisas. E isso foi super importante para mim, para que eu pudesse continuar nessa maternidade atípica. Então, claro que o primeiro filho, o baque foi maior. Foi um sofrimento de algo que era inesperado, que fugiu do plano. Mas no segundo momento já era esperado.
né, que o laudo viria. Porém, no dia que eu fui chamada para poder conversar com a fonoaudióloga pós-diagnóstico, eu estava sozinha com ela na sala e ela perguntou assim para mim: "Você já chorou pelo Daniel?" Aí eu disse: "Não, eu tô bem", né? E realmente eu tava com aquela sensação que eu tava com tudo sob controle. E ela: "De verdade? Você não tá com vontade de chorar?" E aí eu respirei fundo e quando eu respirei para dar outro não para ela, o choro veio. E eu chorei de novo. E naquele momento eu percebi, nossa, a gente não tem como saber de tudo só porque a gente já passou por uma primeira experiência. Porque cada criança é única. E eu acho que eu vou ficar falando isso talvez em todos os vídeos ou na maioria deles, porque cada experiência é única, cada vivência é única e a gente vai aprendendo a se reconstruir, a se reconectar e reaprender e viver com as experiências únicas que a vida te dá. E então foi muito bom chorar, foi muito bom parar de chorar e começar a aprender novamente. E quando eu falo em luto, eu não estou dizendo que meus filhos não podem estudar, não podem se profissionalizar ou não podem constituir uma família, não é isso. Eu só disse que houve sim uma ruptura de um modelo. E a visão atípica se trata justamente disso, de compreender que tudo pode ser feito de uma outra maneira, não necessariamente precisa se encaixar e caber num modelo. E esse foi o pequeno recorte com relação à minha experiência do luto na maternidade atípica. E se você se sentir à vontade para poder compartilhar a sua experiência, coloca aqui nos comentários. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!